do nosso Diário Catarinense, da nossa super edição do final de semana, sempre trazendo aí temas bem importantes para quem visa sempre o aperfeiçoamento, a qualificação profissional e uma remodelagem na vida, enfim, é por aí. E a Vanessa Tobias, hoje, ela escolheu 2 temas que são bem interessantes aí para a gente abordar com os nossos ouvintes. Sabe, Vanessa, que na semana passada a gente fez uma entrevista aqui com um psicólogo e tivemos inúmeras perguntas. A gente estava tratando aqui sobre a dificuldade que as pessoas têm de perdoar. E como faz bem, né, perdoar alguém, e como não perdoar provoca um mal-estar, né, no organismo. Perdoar Totalmente. Faz bem e não perdoar faz mal. Sim. Boa tarde, obrigado pela tua presença. Sabes que eu sou tua super fã. Imagina. Não só tua, como da instituição toda. Tenho muita gratidão mesmo. Então, quando eu venho aqui, é como se eu estivesse em casa. Estás mesmo. E quero dar um oi para todos. Dizer que estou aqui no meu Instagram, @Vanessa_Tobias. Então, se quiserem mandar perguntas para nós também, por aqui serve. Maravilha. Depois, ou quiserem continuar a conversa. Essa questão do perdoar os demais tem muita relação com se perdoar. É porque quando a gente cai no engano sobre uma situação ou sobre o outro e algo dá errado, a gente tem que questionar o nosso pressuposto. Ou seja, se eu tenho uma expectativa sobre como é que a nossa relação é e isso não acontece, haverá uma frustração. E eu vou ter uma tendência a culpar a outra parte sem avaliar a minha parte. Exato. Na responsabilidade sobre não ter dado certo. Então, a gente vê em sala todo tipo de situação sobre quem não se perdoa, quem não se resgata. Porque quando algo dá errado, a gente perde um pedaço nosso na linha do tempo. E isso tem a ver com o segundo assunto que você propõe para hoje, que são as fugas. Uhum. Quer dizer, de repente, aquele que não perdoa, que não consegue perdoar alguém, está fugindo de alguma questão não resolvida? E tem uma coisa importante, né? O nosso inconsciente, ele tem alguns mecanismos de defesa que são essenciais. Quer dizer o seguinte, que se eu enfrento uma situação muito complexa e eu não dou conta, pode ser que buscar uma fuga seja o meu índice de sanidade. Uhum. Então, às vezes, quando eu como muito, quando eu durmo muito, ou assisto Netflix em excesso, ou compro demais, pode ser um jeito de sobreviver durante um período em que eu não dou conta de enfrentar uma dor. Então, é importante... Um escapismo? Que é muito importante. Agora, quando a gente quer evoluir, eu preciso partir para o enfrentamento, para os resgates que são essenciais. Então, é como se eu tivesse um período da minha vida em que fosse justificável que eu fujo um pouco dos meus problemas. Mas quando eu preciso enfrentar a realidade, se eu parto para os comas existenciais, eu posso passar uma vida inteira fugindo de mim mesma e dos resgates que precisam ser feitos. Se eu te propuser hoje que tu faça uma ligação e para o ouvinte, olha, terminando o nosso programa, eu vou te propor 2 ligações. Uma para você agradecer alguém que te ajudou. Porque a gente não para fazer isso. A outra para dizer, cara, errei contigo, me desculpa sobre aquele assunto específico. São 2 ligações muito difíceis de fazer. Só que elas são absolutamente necessárias, porque elas têm relação com colocar a vida no lugar, encontrar os encaixes e enfrentar. Mas ao invés de topar esse desafio, eu vou ver mais um episódio do Netflix. Sim. Não que eu nada contra o Netflix, não. Claro, Acho que é importante. Claro. Mas ou eu vou jogar, ou eu vou beber, ou eu vou me drogar, ou eu vou... Enfim... Então, a gente tem uma lista imensa que na época dos nossos pais não existia com tanta frequência e com tanto acesso a fugir de quem nós somos. As crises dos 40, lembra crise dos 40? Sim. Elas acontecem com 60 anos agora. É claro. Porque eu encontrei um jeito de postergar a minha evolução. Sim. Com medicamento, com tudo o que é não fazer essa ligação que eu te propus fazer. Não, e o curioso também, Vanessa, é o seguinte, né? São 2 questões, pedir desculpas ou agradecer. Uhum. Pô, e o gesto de agradecimento é algo que parece ser tão simples, né? Que vai fazer bem para você, imagina quem é que não gosta de receber, olha, muito obrigado, parabéns, você me ajudou e tal. Sim. Quer dizer, é unilateral, é multilateral ali, né? São 2 vias nessa história. E assim, então, por que as pessoas têm tanta resistência em dizer muito obrigado? Pouca prática. Não é que elas resistem, elas não executam a si mesmos. Eu vou te contar um caso, mas é muito legal. Eu tive muita dificuldade de passar pelo luto. A perda do meu irmão foi algo duro. Sim. E eu li 2 livros que me ajudaram muito e quero sugerir a todos. Um chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana. E o segundo é que eu vou usar o exemplo agora, que chama Plano B.
Nesse plano B, é um livro mais científico sobre o luto. Tem uma pesquisa atrás da outra no livro, mas é fantástico. Ele diz assim, quando você quer ajudar alguém, quando essa pessoa passou por um luto, e luto, vamos falar assim, não é só perder alguém fisicamente. Luto é o encerramento de um relacionamento, uma demissão. Luto é uma promoção e um nascimento. É tudo o que configura que tu nunca mais vai ser a mesma pessoa. Sim. Isso assusta a gente, mudou. Aí, ela propõe o seguinte, que se você quer ajudar alguém, você deve fazer algo de concreto. Não dizer assim, que você está precisando de alguma coisa? Não, tu tem que passar na casa dessa pessoa e deixar um bolinho. Olha, pensei em ti hoje, está aqui esse bolinho para você. Tem que ser concreto. Uma pessoa fez isso comigo numa fase que eu estava mal. E ao invés de trazer o bolinho, ela trouxe para mim como se fosse uma latinha com 365 estrelinhas de origami. E ela disse, vá, é para cada dia que eu desejo a tua felicidade. Eu olhei aquilo, falei, que lindo e tal, me emocionei um monte. E eu comecei a pegar uma estrelinha daquela e entregar para tudo o que fazia sentido no meu dia. No primeiro dia eu encontrei uma estrelinha. No segundo dia eu encontrei 2 estrelinhas. Depois eu comecei a ver que tudo que eu escolhia e que tinha a minha gratidão me levantava o astral. Então, se eu quero agradecer ao outro, que eu comece por perceber que eu tenho na minha vida escolhas que merecem uma estrelinha minha. Que digo, pô, tu és uma estrelinha da minha vida. Quando eu venho aqui, é uma estrelinha para mim. Porque eu falo, poxa, isso eu quero levar para minha vida toda. Então, a pessoa quando passa por uma mudança, e é quando ela começa a escapar, ela precisa começar a dar valor ao que vai permanecer, não ao que está perdido no passado. Então, se eu tiver um portal de passagem e eu puder escolher, levo ou não levo o Renato para a próxima etapa da minha vida? Levo. Ah, então ele é uma estrelinha da minha vida. E a gente começa a reconhecer o valor da vida de novo. Mas essa ruptura, essa transição sempre é difícil, né? É uma etapa que tem que ser vencida. Tem. E assim, com dignidade. Porque ela vai ser vivida, custe o que custar. Eu posso tentar postergar essa crise 10 anos, 15 anos, 20 anos, ou para o momento em que eu for me despedir da vida. Então eu tenho que ter maturidade para compreender que as mudanças elas vão acontecer, que as mudanças de sistema... Então, quando eu digo uma mudança de sistema, quando o meu ego precisa passar por uma mudança e eu não serei mais a mesma pessoa, vai durar 8, 10 meses uma mudança. Então, pode ser que eu chore 6 meses por uma perda. 8 meses, 10 meses, os lutos efetivos podem durar 2, 3 anos. Mas não significa que não haverá uma passagem para um recomeço. E aí eu quero o assunto que a gente trouxe, que é em sala, o que a gente está tendo de crise de pânico, crise de ansiedade, e o quanto nós estamos distantes da nossa essência, está me chamando muita atenção. Tá, mas essa crise de ansiedade, uma ansiedade na véspera de uma prova, na véspera de uma decisão, de um evento importante, ou algo sem uma causa específica, assim, algo mais genérico e tal, que pode acontecer em qualquer momento do dia e da vida? As duas coisas acontecem, só que a crise de ansiedade, ela dispara a partir de um evento futuro próximo. Ah, sim. Então eu posso na segunda-feira acordar desesperada pelo que eu tenho que fazer na sexta-feira. Ou pela prova. Crise de ansiedade tem essa âncora, algo no futuro próximo que eu sinto que não vou dar conta e que mudaria minha vida para sempre. Sim. E eu quero grifar isso, porque ninguém é um recorte só. Se eu te conhecer um dia, vamos supor que eu cruze contigo num surf lá do Moçambique. E aí, tu não tá num dia bom. Como todos nós não temos um dia bom. E naquele dia, tu me dá um oi de longe, não vem me dar um abraço, e eu falo, pô, como assim? Mascarou? Mascarou? Como eu posso, na minha própria vida, fazer esse recorte? Como é que eu posso pegar um pedacinho, uma peça do quebra-cabeças e definir quem eu sou e quem o outro é? Então, a gente está esperando que um evento mude a vida para sempre. Porque algumas coisas são marcantes de fato. Mas é a continuidade, é a construção de todos os dias que vai construir uma média sobre quem efetivamente eu sou. Sim, aquilo que eu estou fazendo todo dia, né? Quer dizer, é mais ou menos aquela história. Eu vou contar rapidamente aqui do quadro pintado pelo Pablo Picasso, que de repente, pô, o cara fez lá, né? O quadro pintou em 2 minutos, está pintado o quadro do Pablo Picasso. Aí perguntaram para ele, pô, mas... Tu é um cara super famoso, de reconhecimento internacional, em 2 minutinhos tu fez esse negócio. Não, mas isso aqui é uma trajetória, meu querido. Claro. Eu não estou fazendo aqui o resultado, não está aqui só nesses 2 minutos. Tem uns 40 anos que estão por trás disso aqui, né? Exatamente. E a inspiração e a construção e o método, cada um tem o seu jeito. Eu lembro que eu fui dar aula na FGV, e aí um aluno falou, professora, teu negócio deu certo assim do nada, né? Eu falei, cara, tu me desse a oportunidade de te contar a minha história. Aí eu comecei a contar quando eu tinha 10 anos o que eu fazia. Tu sabia que eu fui apresentadora de um programa na Atlântida?
Não. Eu sabia que teu grande sonho era desfilar com a bandeira do Colégio Catarinense, né? A tocha olímpica. A tocha olímpica, Uhum. Nas Olimpíadas, né? E eu apresentei um programa na Atlântida. Eu tinha de 14 para 15 anos, eu já estava aqui. Empreendedora. Uhum. Olha só. Então, assim, a gente constrói o sucesso com a passagem do tempo. E o insucesso também. Então, quando a gente tem uma crise de ansiedade, essa semana eu acordei, segunda-feira de manhã, meio panicada, assim, com a quantidade de coisa dessa semana. Meu Deus, mas é uma atrás da outra. E quem nunca, né? E aí, eu fui atrás de um livro que eu tenho na minha biblioteca, que é um clássico que chama Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, que é do Dale Carnegie, que escreveu Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é um outro clássico. Sim. E ele diz assim, quando tu tiver uma preocupação, parte do pior que pode acontecer. Mas vai apocalipticamente falando, assim, vai pro... E lá pelas tantas, no meu pensamento, eu pensei assim, gente, se tudo der errado, vamos supor que eu dei uma péssima palestra, que de repente ninguém faça inscrição para o meu curso, que a nossa aceleradora de negócios não funcione, que eu termine meu relacionamento, Sim. Tudo der errado. Ainda assim, nesse momento da minha vida, eu tenho onde morar, Sim. tenho os meus pais vivos, tenho um bom relacionamento com algumas pessoas. Eu falei, calma aí, vai dar tudo certo, está tudo certo. É que quando a gente vai começar alguma coisa nova, é natural que os medos aflorem para preparar a gente para aquele modo guerra. Sim, sim. E Vanessa, qual é a explicação, né? Você trabalha muito aí com empreendedores e empreendedoras. Quer dizer, lá fora, né, o modelo americano é de valorizar a trajetória da pessoa, de que... eu fracassei 4 vezes até eu chegar onde eu estou hoje, eu tentei 3, 4, 5 empresas e hoje eu estou aqui. Aqui no Brasil, aquele que quebra, que não dá certo na primeira oportunidade, ele já é taxado como fracassado. Sim. Né? Onde é que está a raiz disso, hein? É cultural, especialmente para nossa geração. Aí eu quero falar um pouco de quem nasceu da idade dos meus pais. Eu tenho vou fazer 35 anos daqui a pouquinho, daqui a uns dias. Eu tive muita sorte na minha vida, mas eu fui uma pessoa que tive acesso a tudo mais fácil do que meus pais tiveram. Sim. O meu pai, ele passou fome. Ele não tinha sapato até os 16 anos. Ele ia descalço para a escola. Ele foi uma pessoa que ele teve que batalhar. Então ele tem noção do que ele conquistou. Muito diferente de mim. Ele pagou um colégio particular. Aí eu tinha a mochila da Company, eu tinha o tênis da Reebok. A nossa geração é muito mimada, a verdade é essa, né? Porque esse papo aí, por exemplo, de qualidade de vida é coisa de 20 anos no máximo. Claro. No tempo dos nossos pais, avós, não existia esse papo de qualidade de vida. Era trabalhar, ter saúde, ter família e acabou a conversa. Dos avós, então, nem se fala, né? Então, o paradigma do esforço meio que morreu na vida dos nossos pais, porque eles queriam que a gente não vivesse a dor deles. O que eu sinto que é natural. Mas é importante que, como eu fui educada, eu tenho que reconhecer que se meu pai não tem bem resolvido a admiração sobre o caminho que ele trilhou, ele vai me trazer uma angústia sobre como eu devo viver a minha vida. Então, uma pressão sobre viva a sua vida, tenha qualidade, eu te dei tudo. Não. Deu condições, mas eu preciso ter maturidade de compreender como eu vou criar minha própria identidade, sem ter que o tempo todo... Aí a angústia da pessoa de 30 anos hoje mas aqui meu pai, a minha mãe querem que eu faça algo, mas eles me deram tanta coisa, eu tenho que retribuir sobre isso. Não, eu preciso saber separar. Nosso ouvinte aqui no WhatsApp CBN 991813800 é Ronai, Matheus, é isso? Ronai está pedindo para você repetir o nome aí dos 2 livros. Legal. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana, é fantástico, e outro é Plano B. Agora, o nome do autor, são 2 autores, é uma mulher e um homem, não consigo... Adam... Isso, confere pra mim. O Plano B é só Plano B? É só Plano B. Tá, Plano B. Plano Isso. B. E eu queria saber a tua opinião sobre o empoderamento feminino, que viralizou esse termo, né? A minha opinião sobre isso? Tu sabes que eu tenho uma opinião meio diversa, porque eu acredito no empoderamento do feminino, não das mulheres só. E o que a gente vê em destaque como sendo... Vamos tentar separar que existe o masculino e o feminino. E sendo a geração, a era do feminino agora, a do diálogo, a da nutrição, a da criatividade, a da liberdade, a da multidisciplinaridade. A gente vê isso acontecer por ser um fenômeno histórico. Então, pós-revolução industrial, pós-guerra, tudo isso é do masculino, do posicionamento. Agora a gente vê um homem Obama, a gente vê um homem Guga Kirten. Sim. A gente vê uma mulher Ivete, que é cheia de energia. Né? Mas
se eu for elencar o que significa empoderamento feminino, significa um ajuste histórico sobre o que significa ter essa energia dentro de cada um de nós. A permissão ao diálogo, a permissão a falar de paz, a permissão a falar de vamos tratar de igual para igual. Eu também tenho opinião, mas na minha visão é uma complementaridade do que se vê da energia masculina e não uma concorrência a isso. A mulher, para empreender, para ela conseguir sucesso é mais difícil do que para o homem? Tu acreditas ou não? Estatisticamente, sim. Estatisticamente sim, né? Estatisticamente sim. Eu vou te dizer que eu só me senti acuada pelo masculino. Não acuada a palavra certa. Tu é super poderosa, tu é empoderada. Não é? Eu fui fazer uma palestra para maçonaria. E ambiente só homens, masculino. Né? E eu falei, na próxima vida eu vou nascer homem para saber o que vocês fazem aqui dentro. Me contem qual que é o segredo que tem aqui. E aí eu vi e falei, poxa, por que eu não posso participar? Qual que é o lance que não me permite entrar aqui no templo e saber o que significam os símbolos que estão nas paredes, né? Foi a única vez que eu fiquei chateada, né? Eu sinto que hoje eu dormi meio mal e aí eu falei, puxa, não encontrei posição. Eu disse a hora que eu acordei. Cada um de nós precisa encontrar sua posição, né? Até o teu sono virou uma tese. Não, eu tenho um mundo paralelo. Vou te dizer, até o sono dela virou uma tese. Tem que ter uma explicação do porquê que eu não dormi bem. Mas tu percebe uma coisa? Tem, né? Ninguém se observa. Pois é. Tu acha que o fato de eu não dormir bem e acordar dizendo não tenho posição, não tem relação com a quantidade de coisa que eu tô tirando meu corpo fora? Preocupações, o teu dia anterior. Ou que eu não tô me posicionando? Sim. Eu observo tudo. Eu tenho realmente um mundo paralelo sobre a evolução e larará. Aqui o seguinte, o livro Plano B, dos autores Sheryl Sandberg e Adam Grant. Isso. R$19, baratinho, hein? Muito bom. Ele é mais científico. E a Ana Cláudia Quintana, essa mulher, ela está trazendo para o Brasil a noção do paliativismo na medicina, falando que a pessoa, para aprender a viver, ela tem que aprender a morrer. Então, ela é um livro assim que desafia a gente a aprender a viver, sabe? É um negócio... Vanessa, o seguinte, sobre a morte, para mim a melhor frase, eu adoro, do humor dele, né, das tiradas, né, do tom mais ácido. Perguntaram para o Woody Allen uma vez, cineasta americano, Nova York, o que ele achava da morte. E ele respondeu, não concordo. Isso aí. Ele é genial, né? Não concordo. Mas enfim, tem que lidar com naturalidade, mas a nossa cultura latina não é de lidar com naturalidade com esse tema, né? E eu sinto assim que o sofrimento, ele quase que endossa o amor. E aí a gente se confunde. A gente se confunde sobre o que significa o amor, que não morre quando a pessoa morre. E por qualquer culpa, por qualquer coisa que tenha sido mal colocada na relação, a gente sofre tentando justificar ou dizer, porque eu estou sofrendo muito significa que amei muito. Entende? A Ana Cláudia, no livro, ela fala um pouco do que a gente perde durante a vida e que só reconhece quando está perto da morte. Sim, de não conviver com os amigos. Sim. Sabe? É aquela história, né, enfim, acho que já tem até um texto sobre isso, um médico que trabalhou com pacientes terminais, né, que ninguém reclama do carro que deixou de comprar, ou do carro que teve e tal. Na hora do fim ali, por que eu não convivi mais com os meus filhos, por que eu não passei mais, por que eu não peguei mais leve. O clássico, né? Clássico. E sabe... Terminando aquele raciocínio sobre eu ter acordado com tanta coisa para fazer, que se tudo desse errado, a vida estaria no seu lugar. Praticamente, porque a gente, quando quer avançar muito, a gente perde a essência, né? E eu estaria com meu pai, com minha mãe, com os meus sobrinhos, com meu namorado. Estaria tudo no lugar. Se tudo desse errado, finalmente, ou seja, quando a morte chega, quando algo que eu quero muito não se realiza, eu tenho o que é essencial nas minhas mãos o tempo inteiro. Então a gente fica pensando, quanto eu preciso ganhar, mas eu não executo aquela rotina básica de ver meus pais, de acompanhar ele no médico, ou de conseguir dar uma ligada para as minhas melhores amigas e conhecer quem são os filhos delas. Entende? Em que momento, o que aconteceu que parece que se eu não fizer tudo o que está à disposição, eu não vou ter felicidade, eu não vou dar certo na vida. A minha terapeuta, ela fala, tu tens que ficar cada vez mais do teu lado. Tudo do teu próprio lado. Raramente a gente se posiciona de formas a dizer, é o que eu penso, eu estou satisfeita com essa quantidade e tá tudo bem. Parece que tem que sempre ter mais, né?
É isso aí. Vanessa Tobias, bom, nós estamos aí sobre a hora. Vanessa, já tens aí o tema da próxima coluna no Diário? Ainda não. Talvez essa ideia aí de falar um pouco sobre as crises de ansiedade, sobre as fugas, seja uma bem boa, porque o que a gente recebeu essa semanada de ligação sobre isso, quem sabe esse tema é um bom tema. Que bacana. Um abraço aqui para o professor Toninho Farias, também nos acompanhando abraço, aqui. Professor. Pelas nossas redes sociais, interagindo aqui no WhatsApp CBN. Vanessa, obrigado aí pela tua atenção. Até uma próxima. Eu sempre agradeço, me chama todos os dias que sabes que eu venho. Legal, foi um privilégio estar na tua companhia. Igualmente, obrigado. 1 minuto para as 3, estou saindo aqui do estúdio CBN Diário e indo direto para a redação, daqui a pouco, depois do repórter CBN. Estúdio CBN Diário.